Convém que Cristo cresça. que ele apareça e eu diminua. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Hoje eu estou de volta para falar com vocês sobre um assunto que nem eu estou acreditando, que eu estou voltando a tocar nele depois de tanto tempo. Como você já deve ter visto na capa desse vídeo, eu nem sou mais católica, mas o que que me levou a gravar esse vídeo aqui no YouTube? Não foi busca por likes, não foi busca por engajamento, muito pelo contrário. Eu acho muito justo que se eu gravei alguns dias atrás um vídeo falando sobre a minha experiência com o Ponopono, que não deixa de ser uma experiência espiritual, por que não gravar um vídeo também falando sobre a minha experiência com a verdadeira consagração à Nossa Senhora através do Tratado da Verdadeira Devoção? Bom, eu não sei nem se eu falei certo, porque realmente faz tanto tempo, sabe? É até estranho para mim, porque um assunto que antes ele era tão familiar, hoje ele soa tão estranho saindo da minha boca, mas eu já vou dizer para vocês que eu não tenho absolutamente nada de negativo para falar sobre esse assunto, só tenho pontos positivos, por isso que eu estou trazendo aqui, inclusive, para compartilhar com vocês. É para quem é católico, para quem é devoto da Virgem Maria, e está buscando conteúdos relacionados a esse assunto. Eu estou aqui para falar sobre experiências positivas espirituais que eu tive, e a minha consagração também foi uma experiência positiva. Eu não posso nunca falar, porque eu sou da Igreja Católica, que isso não presta, que não mudou minha vida, que não serviu de nada. Eu até detesto particularmente esse tipo de hipocrisia, sabe? Algumas pessoas, quando saem de determinada religião, enquanto estavam lá, a religião servia. A religião era boa e trazia benefícios. Aí depois que sai, a religião já não serve mais. Ela pode não servir para mim, mas para outras pessoas, quantas vidas não continuam aí sendo transformadas, não é mesmo? Então, antes de começar a falar de fato sobre a minha experiência com essa consagração, eu quero trazer uma citação para vocês que está presente, se não me engano, no capítulo 2 do tratado, que fala o seguinte, se não me engano, é no capítulo 2. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Jesus Cristo, nosso Salvador verdadeiro, Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas são falsas e enganosas. Então, até para as pessoas que são católicas e que são um pouco leigas ainda nesse assunto, quando nós adquirimos, buscamos o Tratado da Verdadeira Devoção e buscamos ser escravos de Maria, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse termo, porque eu particularmente não concordo, mas enfim, eu não tenho que concordar sobre nada da Igreja Católica. Quando nós buscamos essa verdadeira consagração, como é falado através do tratado, nós não estamos buscando de maneira alguma colocar a Virgem Maria acima de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Nós estamos nos aproximando ainda mais dela, nós estamos buscando ainda mais afinidade, intimidade com ela, para que através dela, com o auxílio dela, nós também consigamos ter uma maior intimidade com o seu filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar algumas coisas aqui de forma resumida, porque como faz um certo tempo que eu saí da Igreja Católica, mais precisamente em 2019, tem muita coisa aqui que eu não vou falar com uma pessoa que ainda está vivendo a fé, como uma pessoa que ainda consome esse tipo de conteúdo, porque o intuito desse vídeo é falar mais sobre a minha experiência, mas eu preciso fazer uma introdução, entende? Então, se ficar alguma dúvida e algum católico ver aqui nos comentários, eu peço que, por favor, vocês esclareçam, me ajudem a esclarecer as dúvidas de algumas pessoas, algumas possíveis dúvidas que venham a surgir aqui nos comentários desse vídeo, por favor, tá? Então, como é que nós fazemos essa consagração através do tratado? Primeiro, é indispensável, é de extrema importância que você leia todo o tratado da verdadeira devoção. É de extrema importância que você leia todo o tratado. Como que eu cheguei até esse tratado? Em 2012, eu iniciei a minha faculdade de História na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. E lá existia um grupo chamado Católicos do UFPE. Esse grupo Católicos do UFPE, que tinha integrantes de todos os cursos, basicamente, da universidade, ou pelo menos da grande maioria deles,
da grande maioria desses cursos, eles promoviam a realização de missas dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Nós nos encontrávamos na universidade toda quinta-feira para irmos para a adoração ao Santíssimo durante a tarde, na comunidade Obra de Maré, que ficava por trás da universidade, no bairro da Várzea. Nós nos reunimos para rezar o terço. Tinha alguns encontros na sexta-feira à tarde, no horário do almoço, porque era só nesse horário que pessoas que tinham o curso de forma integral poderiam participar, por exemplo. Então, eram palestras, tinha um nome específico esse encontro, mas eu não vou lembrar agora. Então, nós íamos para essas palestras na hora do almoço, toda sexta-feira, e esse grupo começou a divulgar em seu grupo do Facebook, lá em 2014, o grupo do Facebook, queria começar os encontros para essa consagração. Eu fui criada na Igreja Católica e eu sempre participei de muitos movimentos. Então, além, obviamente, de ser batizada, fazer catequese, fazer crisma, eu já participei da Pastoral da Juventude, já fui subcoordenadora, já fiz exortação, já fui catequista, já participei da PASCOM, já fui para a Jornada Mundial da Juventude, inclusive tem vários blogs aqui no canal e tem um vídeo explicando, falando um pouco mais sobre a JMJ, porque eu tive a oportunidade de ver Papa Francisco de perto. Que mais? Eu era uma pessoa que eu rezava o texto todos os dias, eu sabia de cor, para vocês terem noção, o ofício da Imaculada Conceição, todo domingo eu estava na missa, sempre me confessava. Então, assim, eu era de fato uma pessoa que você era desejosa e ela é católica. E aí eu nunca tinha ouvido falar sobre o tratado, sobre essa consagração à Virgem Maria. E aí eu fui para saber como era. Eu entrei nisso numa espécie de curiosidade mesmo, querendo me enturmar com as pessoas. E nesse grupo católico do FPE, e para mim foi uma surpresa muito gratificante, de verdade. Foi desafiadora. Por que que ela foi desafiadora? Eu tô achando que eu não tô muito bem parada aqui, né? Eu tô achando que não, mas assim, o chão dele tá tão sujo aqui do meu quarto, mas enfim. É, só tem gesso aqui ao redor. O rapaz está na metade da obra ainda. E por que que ela foi desafiadora? Durante o meu período de preparação para a consagração, e isso não aconteceu apenas comigo, porque nós fizemos realmente uma preparação intensa. Nós buscamos realmente viver aquele momento de uma forma muito profunda, muito profunda. Nós tínhamos o auxílio das freiras da Arca de Maria, então elas sempre estavam nos acompanhando. E assim, eu não sei se foi dessa forma com todo mundo, não tenho como lembrar, mas eu lembro que comigo, com mais duas pessoas, a gente enfrentou uma batalha espiritual. E assim, é complicado para mim até lembrar como foi. Tudo que você imaginar, assim, aconteceu para que eu não seguisse adiante com essa preparação para essa consagração. Eram coisas assim de eu parar e pensar, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Imagina a sua vida virar do avesso por você estar se aprofundando em algo que é da sua religião. Foi isso que aconteceu comigo. A minha vida ela começou a virar uma vez. Eu não lembro agora se são 30 dias ou se são 33, mas olha, foi um período assim puxado, sabe? De chegar na missa da consagração no último dia, que é o grande dia da consagração, sentar no banco e começar a chorar. Foi esse tipo de coisa que aconteceu comigo. Então, assim, como é dividido esse tratado? Tem algumas etapas aqui que eu estou filando, porque eu realmente não vou lembrar, mas eu estou tentando trazer o máximo de detalhes possível para vocês sobre esse assunto. Então, a primeira etapa é a etapa de 12 dias preliminares. Ele busca que o intuito desses 12 dias é que nós busquemos o esvaziamento do espírito do mundo, ou seja, esse é o momento em que a gente vai entrar em profundas meditações e a gente precisa buscar de todo o coração o desapego, não só de coisas materiais, mas de tudo aquilo que é relacionado a esta dimensão, a este mundo. Até porque quem tem uma vida, né, voltada para a sua espiritualidade sabe que isso daqui é tudo passageiro. Essa vida ela é passageira. E aí vem a segunda etapa, que é a primeira semana, de fato, sobre todo o conhecimento do tratado.
Então essa primeira semana, ela vai ser toda dedicada ao conhecimento de si e vai ter um foco na meditação profunda sobre o nosso próprio conhecimento, quem nós verdadeiramente somos, o que nós buscamos, ou pelo menos o que nós devemos buscar, o que nós estamos fazendo aqui. É como se a gente realmente buscasse da forma mais profunda ainda nessa semana, lembrar que nós somos centelhas divinas, que nós somos filhos de Deus, lembrar do propósito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo, a forma como o cristão ele deve se posicionar, ele deve se comportar. E ele também tem um foco na gravidade dos pecados. Ele vai focar muito, vai bater muito em cima dessa questão e também da necessidade da graça de Deus para que nós, como filhos de Deus, possamos vencer o pecado. Porque sozinhos, eu acho que independente de você ser evangélico ou católico, você deve saber que sozinhos nós não conseguimos vencer o pecado. A terceira etapa, que é da segunda semana, ele é voltado para o conhecimento da Virgem Maria, da sua importância na nossa vida e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui neste mundo, a importância da Virgem Maria para a Igreja Católica, a importância da Virgem Maria na nossa salvação, a importância da Virgem Maria em relação à nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, absolutamente todos os aspectos voltados para a importância da Virgem Maria, nós vamos estudar e vamos nos aprofundar nessa etapa. Na quarta etapa e última, que é realizada na terceira semana, nós vamos ter o conhecimento de Jesus Cristo, porque tudo que nós fazemos dentro da Igreja Católica deve ser por finalidade nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento, a aproximação, a busca constante, como você queira falar, como você queira expressar. Tá? Lembrando que eu estou falando de uma forma um pouco leiga pelo tempo da minha consagração. Durante esse período, nós fizemos algumas penitências, nós fizemos encontros para discutirmos sobre os capítulos, nós intensificamos a reza do texto, então quem puder rezar o texto, inclusive, mais de uma vez por dia. Eu lembro que eu cheguei a fazer o terço e o ofício da Imaculada Conceição todos os dias. O que mais? Nós tivemos a confissão, e a nossa confissão ela foi uma confissão geral, tá? Tem que fazer a confissão? Tem que fazer a confissão antes da consagração, antes do grande dia, nós temos que fazer a confissão. Mas no nosso caso, foi uma confissão geral. O que isso quer dizer? O que é uma confissão geral? Você vai falar até de pecados que você já falou em outras confissões. Muitas pessoas discordam dessa confissão geral. Se você já falou sobre esses pecados em outra confissão, em uma confissão passada, e você de fato se arrependeu desse pecado, não há necessidade de você voltar nesse assunto. Mas, durante a nossa preparação, a confissão que nós fizemos foi uma confissão geral. Como nós estávamos tendo o acompanhamento da Arca de Maria, que inclusive ela tinha uma sede delas localizada, uma das sedes, enfim, em uma chácara no município de Moreno, então teve um fim de semana que nós nos reunimos, fizemos um retiro de meditação profunda, de muita reflexão, de muitas viradas de chave, não tem como não falar sobre isso, de muitas viradas de chave. Nós buscamos muitas mudanças, não só internas, mas externas também, porque é inevitável. Quando você muda, o externo reflete o interno e o interno ele vai refletir o externo. Então, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu era uma pessoa que usava muita roupa curta. Sempre fui muito católica, sempre ia com roupas, obviamente, compostas para todos os eventos da igreja, principalmente a Santa Missa. Mas, por exemplo, eu ia para a faculdade com uma blusa muito justa e um short muito curto. Depois que eu fiz a minha consagração, eu parecia uma freira, porque eu ia com o crucifixo deste tamanho aqui, no peito,
né, um cordão, colar com um crucifixo, blusas de mangas compridas ou 3/4, sempre saia longa. Então eu abandonei o short, eu abandonei os vestidos curtos e justos. Pra você ter uma noção, nem estampa animal print eu usava mais, porque até isso, era criticado, era falado, enfim, tudo tinha um porquê, tá? Não era loucura, extremismo, nada do tipo não. E tudo fazia muito sentido. Então, tivemos essa mudança de roupa. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar 2 fotos aqui agora, como eu me vestia antes e como eu passei a me vestir depois da minha consagração. Uma outra mudança também é que eu comecei a ir para as missas com véu. Lembra que antigamente as pessoas, principalmente se você é do interior, você deve lembrar da sua avó ou de alguma senhorinha que ia para a missa com véu. Então, igual na igreja, na congregação cristã do Brasil, todas as mulheres que são consagradas, ou pelo menos a grande maioria que tem um certo acompanhamento, elas, elas usam o véu. É obrigatório? Eu acho que não, não vou lembrar agora, eu acho que não. Mas a grande maioria, elas usavam véu e elas abandonavam o uso da calça, ou pelo menos a gente evitava. Então, por exemplo, quando eu ia dar aula, na época eu ainda era professora, dava aula, né? Na época da minha faculdade de História, que eu precisava usar a farda, eu ia de calça jeans, tanto na escola como no pré-vestibular. Mas no dia a dia, nas missas, em alguma festa, no vestido longo, no máximo ali no joelho, saia longa. E nada muito justo. Foi uma mudança assim repentina. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, Josi, eu fico abismada contigo porque geralmente é o contrário. Quando se tem uma pessoa que é muito religiosa que entra num curso de história, ou algum curso da área de humanas, por exemplo, da Universidade Federal de Pernambuco, elas entram de saia longa e saem de short curto. E tu foi o contrário. Tu conseguiu se aproximar, se aprofundar ainda mais da tua religião através eh, desse grupo Católicos UFPE. Então, o grupo Católicos UFPE, ele teve uma grande importância, né, junto com essa consagração, com essa preparação da consagração, para que eu conhecesse de fato a Igreja Católica. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu já disse para muitas pessoas, eu achava que eu conhecia a Igreja Católica, mas eu vim de fato conhecer a Igreja Católica depois que eu comecei a frequentar o Católicos UFPE. Porque as pessoas ali, elas de fato levavam a sério o catolicismo. Ali não tinha brincadeira. Eram pessoas buscavam ter uma certa maturidade, não só pessoal, mas espiritual. Para vocês terem uma noção, tinha gente ali que fazia, que praticava a liturgia das horas. Se não me engano, são apenas os sacerdotes que fazem a liturgia das horas. E as pessoas ali levavam muito a sério a questão da castidade. Quantas pessoas que estão vendo esse vídeo que já fizeram a JC, por exemplo, e uma das palestras que nós temos durante o encontro, né, durante o fim de semana, é voltado para a castidade. Dá 9 meses, a menina que conheceu o rapazinho no EJC parece grávida. Não estou aqui para julgar, para dizer o que é certo, o que é errado, para condenar ninguém, mas assim, é diferente, sabe? Aquela coisa assim, de você olhar e dizer assim, é um grupinho de oba-oba. Ninguém falava isso, porque tinha que ter muita coragem para chegar em um prédio como o CAC, por exemplo, que era o Centro de Artes e Comunicação, falar com um padre que era professor do curso de letras e reservar o auditório para a celebração da Santa Missa. Para chegar na frente daquele prédio com a camisa católica do FPE e de começar a distribuir panfletos sobre o grupo. Tinha que ter muita coragem, tá? E aí, voltando à nossa preparação, tivemos a confissão geral, tivemos o retiro espiritual e aí chegou o grande dia da consagração. Durante esse período, quanto mais dias iam passando até chegar o dia da consagração, eu me sentia mais, eu vou falar o que eu realmente estou com vontade de falar, mais assombrada. Porque a batalha espiritual aqui foi um negócio pesado. Não foi fácil, não. Coisas assim de ter pesadelo, de acordar assustada assim à noite, começar a rezar o texto e começar a me arrepiar. Foi um negócio assim, cabuloso. Então eu sabia que eu estava no caminho certo,
quando eu percebia e eu sentia que tinha algo negativo tentando me puxar para longe dessa consagração. E aí eu ia com ainda mais força, mas assim, era uma coisa assim de acordar chorando no meio da noite. Foi muito pesado. Não é com todo mundo que isso vai acontecer, pelo amor de Deus, mas assim, quando passa a consagração, pelo menos para mim, era uma leveza, sabe? Situações que eu não conseguia resolver, começava assim a se encaminhar para resolver de uma forma que eu olhava e fazia assim, caramba, eu não acredito. E durante o retiro nós escutamos isso. Quando vocês voltarem do desse retiro, coisas que vocês deixaram na mão de Nossa Senhora para que sejam resolvidas lá fora, vão ser resolvidas. E eu não fui a única que deu esse testemunho, não. E aí, falando do meu testemunho de uma forma muito simples e rápida aqui para vocês, bem, de uma forma bem superficial, eu dividia um apartamento com mais 3 pessoas e tava um caos. Tava um caos. Uma dessas pessoas estava infernizando, estava tocando terror dentro do apartamento. É, eu e outra pessoa chegamos a ser acusadas, inclusive, de não ter pago a internet daquele mês, e ela vem cobrar o dinheiro, a gente já ter pago a internet no mês, e a gente colocava dentro de uma pastinha, e a outra pessoa que teve que colocar o dinheiro ficava responsável naquele mês para pagar a internet. E aí depois foi que ela lembrou que ela tinha pego esse dinheiro, porque ela tinha precisado para uma emergência, ela veio pedir desculpas, ela mudou o comportamento dentro de casa, e foi uma das coisas que eu tinha colocado nas mãos de Nossa Senhora, tá? É, é algo que eu, de verdade, do fundo do coração, como uma pessoa que pode bater no peito e dizer: eu vivi tudo que eu tinha para viver da Igreja Católica, que chegou a ter contato com a renovação carismática católica, é, é algo transformador e que, do fundo do meu coração, eu aconselho que vocês façam. Só que tem um porém. Eu só aconselho vocês fazerem se vocês tiverem 100% de certeza do que vocês querem. Que realmente é isso que vocês querem. Por que que eu tô falando isso? Porque se tem algo que a gente não deve brincar, independente da religião que esteja, é com a espiritualidade. Não se brinca com a espiritualidade, não se brinca com o divino, não se brinca. E por que que eu tô falando isso? Quantas situações de menininhas novas, jovens, que ao mesmo tempo que queriam viver tudo do mundo, queriam viver tudo da vida, queriam também se aprofundar nos movimentos da Igreja Católica, faziam a consagração por modinha, faziam questão de andar com a corrente no braço, no tornozelo. Chegava a época de carnaval, estava com micro short, um cropped, beijando a boca de Deus e o mundo. Você acha que uma pessoa que de fato busca intimidade com Nossa Senhora, com Nosso Senhor Jesus Cristo, vai ter esse tipo de comportamento? Eu lembro que eu tive um aluno pré-vestibular, ela chegou para mim e fez: professora, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Quando o aluno chega para fazer com esse questionamento, você já sabe que vem merda por aí. E a corrente que eu usava, ela era uma corrente bem espessa, uma corrente grossa. Tem até alguns vídeos antigos aqui, se vocês forem revirar, eu estou usando essa corrente. Com um cadeado, que não era qualquer cadeado, não era um cadeado pequeno. Era um cadeado mesmo, que eu usava. E ela vai perguntar o que significa isso. E eu expliquei. Ela fez: a senhora não vai nem acreditar o porquê que eu fiz essa pergunta. E por que você me perguntou isso? Não foi por curiosidade? Ela fez: não. É porque eu fiquei com um cara que ele era casado e ele usava isso no tornozelo. E ele é católico mesmo. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque, assim, como eu expliquei sobre o tratado, sobre a consagração, de uma forma tão empolgada, né? E ela vem me dar uma lapada dessa, porque ela foi criada dentro da Igreja Assembleia de Deus. E ela vem me conta um relato desse. Ela não fazia mais parte da igreja, obviamente, né? Por ter ficado com esse cara casado. Quando ela ficou com esse cara casado. Mas quando ela me falou isso, do fundo do meu coração, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu sei que cada um vai responder pelos seus atos de forma individualmente, e é exatamente por isso que eu estou te dizendo. Se você não tem certeza do que você quer, não faça, pelo menos não agora. Vá se aprofundando nos movimentos da Igreja Católica, comece a frequentar grupos da Renovação Carismática Católica, expresse a sua fé a Nossa Senhora rezando o terço na sua casa, rezando o ofício, indo para procissões,
conversando com ela, porque ela também nos ouve, mas, não tome essa decisão, que é tão importante na tua vida, sem você ter absolutamente certeza que é isso que você quer. E aí pode vir o questionamento, mas você não faz mais parte da igreja católica. Como é que você está me dando esse conselho? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não posso falar, pelo menos não agora, esse não é o momento, o que que me fez sair da igreja católica. Mas o que eu posso falar é que foi algo muito sério, foi algo muito pesado. Se eu dependesse da igreja, se eu dependesse da paróquia, vamos ser muito mais específicas, se eu dependesse daquela paróquia, de alguns padres que eu procurei ajuda, se eu dependesse daquele momento que eu estava vivendo, para ser auxiliada na batalha espiritual que eu estava enfrentando, do fundo do coração, eu teria morrido. Porque a minha mãe chegou a ver a minha cova aberta. Eu não posso me adentrar agora no assunto, é porque o foco aqui é outro. Mas não é porque eu saí da igreja católica que eu vou falar um A sobre ela. Até porque o meu caráter, os meus princípios, eles foram moldados ali dentro. Então não é porque eu saí, não é porque eu realmente fui muito magoada, não é porque eu virei chacota de padre, que eu vou chegar aqui e dizer que a igreja católica não presta. Nunca vocês, ninguém vai me ouvir falar um A. Mas muitas coisas aconteceram, muitas situações aconteceram que fizeram com que eu tomasse essa decisão. Foi algo fácil? Não. E se você me perguntar, você sente falta da Igreja Católica? De verdade, eu sinto mais falta de quem eu era quando eu estava ali dentro, sabe? Daquela jovem, daquela menina, eu sinto muito mais falta do que da igreja em si. Porque é aquela coisa que nós católicos chegamos a falar. Tem até um canto que ele fala: vosso povo é santo, mas também é pecador. A igreja, ao mesmo tempo que ela é santa, ela é pecadora. Ela é santa pelo seu fundador. E ela é pecadora é, pelos cristãos que ali estão. Né? Falando de uma forma muito, 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 muito leiga. E eu entendo que se eu tivesse em outra paróquia, talvez, se eu tivesse com outro padre, se eu tivesse tido a devida atenção, muitas coisas que chegaram ainda a acontecer não teriam acontecido. Mas hoje, em resumo, eu não tenho religião. Ainda sonho em casar na igreja católica, o que muitas pessoas ainda falam que é contraditório. Mas hoje, por mais que eu seja a pessoa que pratica o Ponopono, que faz a anestesia, mesa radiônica, ou ressonância harmônica, todas essas terapias energéticas, eu tenho sim a minha admiração, ainda tenho a minha admiração pela parte boa da igreja católica. E qual é a parte ruim? Pessoas que estão ali dentro, que se dizem ser cristãos e não são. Isso também acontece nas igrejas evangélicas, é o que eu posso falar. Mas voltando ao assunto, que é o assunto de importância desse vídeo, chegou o dia da nossa consagração e até no dia da consagração eu enfrentei problemas para me consagrar. Para vocês terem uma noção, eu coloquei os 3 despertadores para não correr o risco de me atrasar. Sabe o que aconteceu? Os 3 despertadores, eles falharam. E quando eu cheguei, a nossa consagração foi na Igreja da Soledade, no dia 12 de dezembro. Quando eu cheguei na igreja, a missa já tinha começado, eu sentei, eu chorava, 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 chorava. Porque nem eu acreditava que eu tinha conseguido. Eu vou colocar aqui para vocês agora uma das fotos, que assim, é uma das fotos mais lindas que eu tenho da minha vida. Eu tenho essa foto, está no meu Facebook, essa foto ela está revelada, porque eu revelei essa foto, que é uma foto de todas as pessoas que conseguiram se consagrar nesse dia, porque teve gente que iniciou o processo e não conseguiu. Se consagrou depois, mas não conseguiu se consagrar conosco. E é essa foto, na Igreja da Soledade. E assim, eu não tô fingindo, tá? Eu tô realmente tentando prender o choro, porque quando eu lembro de algumas coisas, de fato, me emociono.
E uma outra curiosidade, uma outra coincidência ou providência, como vocês preferirem que eu chame, eu tinha uma amiga que eu considerava irmã, não que eu não considere hoje, mas entendo, eu tô falando do contexto. E nós estávamos afastadas por algum tempo. Próximo a essa consagração, a gente se reaproximou e ela me convidou para o casamento dela. A minha consagração foi de manhã e o casamento dela foi à noite. E a gente tem uma foto, eu acho que é a foto mais especial que eu tenho com ela, que foi, inclusive, capa do meu Facebook, que a gente tá uma do lado da outra assim de perfil. Eu tô assim e ela tá assim. Eu tô mostrando a corrente de consagração e ela tá mostrando a aliança de casamento dela. E ela fez parte, durante muito tempo, da comunidade Obra de Maria. Se eu falar para vocês que eu não tive mudanças positivas, como essa consagração, que ela não foi importante para mim, e que eu não tenho outros testemunhos, inclusive testemunhos que eu nem posso falar agora, através dessa consagração eu vou estar mentindo. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para mostrar para vocês que vocês só têm a ganhar. Mas é um passo muito importante. É um passo de uma responsabilidade gigantesca. Então, eu falo do fundo do coração e pro bem de vocês. Se vocês planejam, se vocês estão buscando se consagrarem através do método de São Luís de Montfort, primeiro busquem um amadurecimento espiritual, para que vocês possam de fato viver não só a preparação, mas principalmente o pós-consagração. Ah, Josi, o que acontece depois? O que acontece depois da consagração, durante o dia, é que anualmente nós renovamos a consagração. Como é feita a consagração? Já ia pular nessa etapa. Após a comunhão, de joelhos, eu vou colocar uma foto aqui no momento, nós acendemos uma vela e tem, de fato, um escrito. Eu não vou lembrar agora o que é escrito, mas eu vou procurar e vou deixar aqui no box de informação. O que que nós pronunciamos no momento da consagração? Vai estar aqui no box de informação. O que que nós pronunciamos? Então, nós a consagração acontece na missa, que é recomendada que seja feita em algum festejo mariano. E se alguém quiser verdadeiramente de todo o coração se consagrar e morar em uma zona rural, num sítio, essa consagração ela pode ser feita diante de uma imagem de Nossa Senhora. E aí nós assumimos um compromisso ainda maior. Eu digo que não é só com Nossa Senhora, é um compromisso com nós mesmos, porque nós estamos investindo na nossa evolução espiritual. E, e aí nós buscamos essa intimidade ainda maior com a Virgem Maria, com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós nos comprometemos a rezar o terço todos os dias, não por uma questão de obrigação, e eu acho muito importante ressaltar isso. Ai, que saco, tenho que rezar o terço hoje porque eu não rezei ainda. Não tem nada a ver. Tudo que você for fazer, você tem que fazer todo o seu coração, tá? Rezar o texto todos os dias, o ofício, sempre buscar estar na missa, sempre buscar estar em comunhão com Deus. Tenha em mente também que as provações elas vão aumentar, mas assim, a sensação que eu tinha é que eu estava vivendo algo ao mesmo tempo desafiador, era algo que ele era muito acolhedor, sabe? E uma das minhas mudanças, né, depois que eu saí da igreja, eu costumo falar que não é que eu tenho me perdido no mundo, eu não tenho mais sentido na vida, não é nada disso. É porque realmente foi uma fase que me marcou muito de forma positiva, e por isso que eu me emociono, sabe? E eu passei, depois que eu saí da igreja, por muito tempo eu fiquei resolvendo as minhas coisas, não mais através da fé. Eu resolvi as minhas coisas através da força.
Isso dá muito mais trabalho e traz muito mais desgaste, sabe. Isso eu tenho que reconhecer. Eh, Espiritualmente, obviamente, não deixei de me cuidar. Volta e meia eu ainda leio a Bíblia, volta e meia eu vou à missa. Se alguém me chamar para ir pra procissão, eu vou. Volta e meia eu escuto pregações. Hoje em dia, na época que eu era católica, eu só ouvia músicas e pregações católicas. Hoje em dia eu escuto tanto evangélicas como católicas, apesar de não pertencer mais nenhuma nem a outra. E eu lembro que eu cheguei a renovar a minha consagração por 2 anos, e aí foi quando aconteceram coisas, e eu decidi sair da igreja. São Luís de Montfort, ele vai falar sobre um termo chamado escravidão de amor. Particularmente, eu não gosto desse termo, mas é aquela coisa, não tem que gostar de nada, nem de concordar, nem de discordar. E é como se nós passássemos, de fato, a pertencer à Virgem Maria. E aí aquela coisa, tá vendo? Só Cristo liberta, e esse povo tá se escravizando, que, gente, não tem nada a ver. Apesar do termo ser escravidão por amor, não é algo forçado. Se você decidir sair da igreja, como foi o meu caso, decidir não renovar, não vai ter nenhum tipo de consequência espiritual, né? Não é um pacto que você está fazendo com algo, com alguém. Não tem nada a ver, tá? Eu não gosto desse termo, chama escravidão. E hoje, sendo muito honesta com vocês, se eu me consagrasse hoje, eu não usaria corrente. Independente se é aquela mais fininha ou aquela mais grossa que eu usava, eu não usava corrente. De verdade. Mas cabe a vocês eh, pesquisarem mais sobre o assunto e tirarem suas próprias conclusões sobre o que é melhor para vocês no quesito expressão da própria fé. E era muito louco quando eu estava nesse processo, né? Porque no interior eu fazia parte da Pastoral da Juventude. E em Recife eu fazia parte da Pastoral Universitária, que eu acredito que o Católico GFS encaixa na Pastoral Universitária. E era muito louco porque, assim, eu chegava no interior e eu era muito julgada. Mas você não tem noção do quanto. Tinha um coordenador abençoado, que ele se achava assim, o mais maduro de todos, era o que mais fazia besteira ali dentro. E ele fazia, pra que isso? Comentários do tipo, sabe? Pra que isso? Não precisa uma coisa dessa, um negócio dessa pra aparecer. E eu chegava no Católico VPE, o que eu ouvia das pessoas era, Josi, a gente te admira tanto, eu te admiro tanto, tu é uma inspiração, sabe? Tu é um exemplo a seguir, porque tu entrou no curso de História, tu tem contato com tantas ideologias, com tantas pessoas que são contra a tua religião, e tu não só se manteve firme, como tu escolheu, tu decidiu se aprofundar de uma maneira tão linda. E era muito louco para mim, porque assim, era como se existissem duas Josi, sabe? A Josi de Recife, que as pessoas tinham um olhar de admiração pela postura que ela tinha em relação à sua espiritualidade, a forma como ela buscava se aprofundar ainda mais na sua religião, e o olhar da Josi, que era vista por olhar das pessoas do interior, que quando olhavam para mim, diziam que eu queria aparecer. Eu me sentia tão reprimida, sendo muito sincera com vocês, diante de alguns comentários, e principalmente pelos julgamentos relacionados à corrente que eu usava, que eu tinha vergonha. Isso é um absurdo que eu vou falar, mas eu tinha vergonha de ir pra missa no interior com véu. Eu não usava o véu na missa lá no interior. Eu só usava aqui em Recife, independente da igreja que eu fosse assistir a missa, que eu fosse participar da missa. Eu só usava o véu aqui em Recife. Lá no interior eu não usava, porque eu sabia que isso ia gerar mais comentários. Eu sei que cada um tem que fazer por si, mas eu não queria passar essa imagem. Eu, de fato, eu não queria passar essa imagem de que eu estava fazendo algo para aparecer, entende? Não, não era o objetivo, esse não era o foco. E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Alguns santos que se consagraram, sim, porque nós temos uma lista, e não é uma lista pequena, não é uma lista curta, de santos que praticaram a verdadeira devoção segundo o tratado, escrito por São Luís de Montfort. Entre esses santos, e aqui eu vou falar mais uma vez, nós temos São João Paulo II, eu acredito que foi o santo que o Papa, e agora também o santo que mais propagou
essa devoção mariana, essa consagração, e chegou a falar sobre o tratado, né? Quem aí católico que nunca ouviu o termo totus tuo? Nós devemos isso a São João Paulo II. Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma história assim tão inspiradora. É... São Padre Pio, São João Bosco, são alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês. Então, para finalizar, eu peço desculpas se no meio desse vídeo, do meu testemunho, barra explicação, que é essa consagração através do tratado, tenha ficado algo um pouco confuso, mas como foi algo que eu fiz lá em 2014, nós estamos em dezembro de 2025, eu saí da igreja em 2019, realmente tem coisas que eu não vou lembrar com tamanho detalhe, com tamanho profundidade. Profundidade não existe, profundidade, profundidade foi ótimo. Que eu não vou lembrar com requinte de detalhes, mas a mensagem central desse vídeo é: busquem, vocês que são católicos, busquem uma maior intimidade com a Virgem Maria, mas busquem através do estudo. E através do tratado vocês vão ter um estudo profundo sobre a devoção da Virgem Maria. Por que eu estou falando através do estudo? Para evitar usar termos como adoração, porque nós só adoramos a Deus. Saber a diferença entre devoção e adoração, para não correr o risco de colocar a Virgem Maria acima de Deus, acima de nossa Jesus Cristo, porque isso nem a própria Igreja Católica faz. Para que você saiba não debater, não rebater, mas que você saiba dialogar com outras pessoas sobre a importância da Virgem Maria na igreja e na tua vida. Eu acho isso muito importante para um enriquecimento espiritual ainda maior, porque sem um conhecimento, sem estudo, esse enriquecimento ele não vem, não adianta. Não é só através das práticas, mas para você praticar algo, você precisa saber o porquê você está praticando esse algo, entende? E para uma vida, como é que eu posso dizer? Ainda mais acolhedora. Porque essa a sensação até hoje eu me sinto sim próxima da Virgem Maria, por que não? Até hoje eu sinto sim que eu tenho uma certa afinidade com ela, por que não? Mas os caminhos que a vida me pôs e eu decidi não bater de frente, eu decidi seguir, são caminhos diferentes que não anulam todas as coisas que eu vivi, que não anulam todas as coisas boas que existem dentro da Igreja Católica, que não anulam a importância de um passo como esse na vida de um cristão católico. Isso, acima de tudo, com toda a certeza do mundo. Bom, isso foi um pouquinho da minha experiência com o tratado, faz parte da minha caminhada espiritual, eu tenho muito orgulho disso, mas eu sou o tipo de pessoa que desde muito pequenininha eu sinto dentro de mim uma necessidade de buscar algo que nem eu sei o que é ainda. De verdade, no auge dos meus 32 anos, nem eu sei o que é ainda. E eu sinto sede, sabe, nessa busca. Durante muito tempo eu achei que eu encontraria todas as respostas dentro da Igreja Católica, encontrei muitas, mas não encontrei todas. E isso não faz uma pessoa melhor nem pior do que ninguém, o fato de ter pertencido a uma religião e hoje não fazer mais parte dela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem alguma dúvida e eu souber esclarecer, fiquem à vontade para tirar a dúvida de vocês aqui nos comentários. Esse foi mais um vídeo desse projeto. Eu estou me desafiando a cumprir de 31 vídeos seguidos aqui no YouTube, agora nesse mês de dezembro. Hoje é o 18º. E eu tô passando perrengue, viu, para conseguir finalizar esse projeto, mas eu tô conseguindo, graças a Deus. Por isso que o vídeo de hoje está sendo gravado à noite,
dentro de um quarto que ainda está em obra, de um apartamento que ainda está em obra, mas eu acredito que mais importante do que isso é o conteúdo que está dentro desse material, dentro desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!